Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta noite. Dando continuidade, então, aos nossos estudos do livro de Caibar Schutt, hoje nós vamos refletir na parábola das pérolas. A parábola é sempre bom, né, que possamos refletir juntos, porque esses ensinamentos de Jesus, a gente ainda está muito carente dessas lições, né? Então é importante estudarmos e buscarmos as interpretações e compreendê-las, né? E a parábola da pérola, ela se encontra no Novo Testamento, em Mateus capítulo 13 e versículos 45 e 46. E que ela diz assim: o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Nessa parábola, Jesus está tentando nos esclarecer a respeito do reino dos céus. E o que nos chama a atenção, primeiramente, é o valor da pérola, né? Dessa pérola, que leva um homem a vender tudo o que ele possuía para adquiri-la. Na época de Jesus, a pérola era de um valor assim inestimável, porque não existiam as pérolas sintéticas como hoje, né? Só existiam as naturais. Então eram raríssimas, valiosíssimas, e por isso é de um grande valor. Precisamos compreender nessa parábola que o reino dos céus, ele não é um espaço geográfico, não é um lugar, né? O reino dos céus é um estado espiritual, é a plenitude espiritual, né? E quando Jesus diz que o negociante está em busca de boas pérolas, a gente vai entender que é uma pessoa diferente da do tesouro escondido. Do tesouro escondido encontrou o tesouro, né? E aqui o negociante das pérolas, ele buscava, ele estava atento, buscando pérolas de qualidade. E Caibar Schutt inicia sua interpretação dizendo: as pérolas constituem enfeites para a gente fina. São raras, por isso são caras. Quem possui grandes e finas pérolas, possui tesouro, possui fortuna. Além disso, são joias muito apreciadas no seu todo, pela sua estrutura e pela sua composição. Essa observação de Caibar nos convida a perceber que a pérola simboliza algo de altíssimo valor, e quem a possui carrega uma fortuna. E aí podemos lembrar de como a pérola se forma. A pérola surge a partir de um processo de inflamação na ostra, quando um minúsculo grão de areia ou algum outro corpo estranho penetra em seu interior, provocando irritação. E para se proteger, a ostra começa a envolver esse invasor com uma substância chamada nácar, também conhecida como madrepérola. Aí ela vai depositando camada após camada, até que ao longo de aproximadamente 3 anos, mais ou menos, ela forma a pérola, né? É um processo lento e doloroso para a ostra, é um sofrimento, né, para a ostra. E é justamente desse sofrimento que surge algo precioso, né? Um tesouro mesmo. E aí somos convidados a refletir. O que nós fazemos quando somos atingidos pelo sofrimento? Assim como a ostra, nós também podemos transformar o nosso sofrimento em pérola.
E Caibar continua dizendo: os porcos não apreciam as virtudes das pérolas, preferem milho ou alfarrobas. Se lhes dermos pérolas, eles as pisam e as submergem no lamaçal em que vivem. Por isso disse Jesus: não deis pérolas aos porcos. Então, Caibar aqui nos lembra que as pérolas para os porcos não são importantes, né? O que realmente importa para eles é o alimento, é estarem bem no ambiente que lhes é próprio. Então, as pérolas não representam um valor para os porcos, mas a pérola representa um valor para os homens. Representa para os homens que compreendem o valor da pérola, que entende a raridade de uma pérola e o quanto ela é importante. Então, compreender o valor dessa pérola é a grande diferença. E quando Jesus diz para a gente aplicar naquilo que diz a parábola, o que é para nós o reino dos céus? O reino dos céus para nós tem algum valor? Será que estamos em busca do reino dos céus? Ou será que estamos focados, assim como os porcos, apenas nas questões materiais, apenas nas nossas necessidades materiais do nosso dia a dia? E quando Jesus compara o reino dos céus a uma pérola e orienta os seus discípulos que não dessem pérolas aos porcos, ele está se referindo à incapacidade daqueles homens de compreenderem o valor do reino dos céus. E quando Jesus diz, não deis pérolas aos porcos, aí a gente pode interpretar essa frase em não perder tempo, nosso tempo valioso, né? Com determinada pessoa, adotando às vezes uma postura que pode até dar a impressão de um certo desprezo. Mas, pensando no quanto é difícil conquistar os valores espirituais e quanto esforço é necessário para desenvolver essas virtudes, como a paciência, a humildade, o perdão, o equilíbrio, quanto ainda estamos distantes de alcançá-las em sua plenitude espiritual, não é? Nós também, assim como o negociante das pérolas, estamos em busca das pérolas, buscando compreender o valor delas. E nós sabemos o quanto é difícil buscar um comportamento que seja condizente com o reino dos céus. No entanto, desperdiçamos esses valores tão facilmente e desnecessariamente em instantes, quando sentimos raiva, em um momento de indignação, aí nós perdemos a paciência e abrimos mão desses valores, deixando de honrar aquilo que conquistamos com tanto esforço, o valor do reino dos céus. Cada um de nós deve assumir a responsabilidade de viver os ensinamentos de Jesus na própria vida. Quando nós, por qualquer razão que seja, desperdiçamos esses valores espirituais numa situação desnecessária, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus nos recomendou que não fizéssemos: dar pérolas aos porcos. E lembrando também da condição do porco, os porcos não estariam errados de não valorizarem as pérolas, não é mesmo? Porque essa é a condição dele, é a condição do porco. Se nós esperarmos algo diferente dos porcos, o problema é nosso e não do porco.
Aí Caibar nos apresenta uma outra forma de pensar. Certamente já havia o Senhor do Verbo Divino comparado o reino dos céus a uma pérola de raro valor, quando propôs aquela recomendação a um discípulo que deliberara anunciar a sua doutrina a um homem suíno. Na verdade, há homens que são homens, e há homens que se parecem muito com suínos. O suíno vive exclusivamente para o estômago e para a lama. Os homens suínos também vivem de lama e para o estômago. A estes, as pérolas nada significam. As alfarrobas melhor lhes servem. Então, os homens suínos representam os homens materiais. É aquele homem que ainda não despertou para a realidade do reino de Deus, né? É aquele homem que ainda valoriza muito mais as questões materiais e desconhece ou ignora intencionalmente as espirituais. E enquanto esse homem não compreende a realidade do reino dos céus e não entende a importância do tesouro que tem o reino dos céus, ele vai permanecer como homem material, preocupado apenas com as questões materiais. Então é um processo que nós mesmos estamos ainda passando no nosso dia a dia. Mas e nós? Como estamos nos comportando? Nós nos comportamos como homens materiais ou como homens espirituais? Nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, nós nos comportamos como homens espirituais? Quando enfrentamos as dificuldades do dia a dia, as vicissitudes, nós compreendemos que estamos passando por uma experiência corporal que é momentânea e que tem um objetivo certo, que tem por finalidade o nosso aprendizado e o desenvolvimento das nossas faculdades e progredir? Ou será que nós focamos nas necessidades materiais, nas dificuldades, e esquecemos da nossa realidade espiritual? Se assim permanecemos apenas focados na matéria, não somos como o negociante que busca as pérolas e reconhece o valor delas, né? Chegando até vender tudo o que possuía para adquiri-las. E então Caibar prossegue. O reino dos céus, nos tempos atuais, é incompatível com o reino do mundo. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía. Para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. E aí perguntamos, por que o reino dos céus é incompatível com o reino do mundo? Porque ainda vivemos no mundo hoje, onde predominam os interesses materiais. Os recursos materiais são necessários à nossa sobrevivência. O alimento, o vestuário, a moradia, o trabalho, os recursos financeiros, né? E é justo que nós nos esforcemos para isso. Mas qual é o foco? Qual é o interesse principal? Será que utilizamos os bens materiais como instrumentos para alcançar o reino dos céus? Ou apenas para fortalecer a essência material? Quando fazemos um investimento, quando adquirimos um bem, quando gastamos determinada quantia, nós avaliamos, nós calculamos, analisamos se realmente é necessário, né?
Pensamos antes de abrir mão do dinheiro, não é? Mas e quanto aos recursos espirituais? Aqueles que conquistamos muitas vezes com mais sacrifício do que os bens materiais. Será que aplicamos o mesmo critério antes de desperdiçá-los? Agimos como aquele que reconheceu o valor do reino dos céus e abriu mão de tudo o que possuía para conquistá-lo? A parábola diz que para adquirir a pérola, o homem vendeu tudo o que tinha, demonstrando que ele compreendeu a grandeza e o valor daquele tesouro. Assim também, para conquistar a pérola do reino dos céus, é necessário vender o reino do mundo, abrir mão dele para adentrar o reino dos céus. Como lembra Caibar, um reino é incompatível com o outro. Se escolho viver apenas para a abundância material, ainda não compreendi verdadeiramente o valor do reino dos céus. Mas, se compreendo o valor, os bens materiais tornam-se instrumentos na caminhada. Ajudam a cuidar do corpo físico, a manter um equilíbrio emocional e espiritual e a cumprir com dignidade os compromissos da experiência atual. O problema não está em possuir recursos materiais, mas de como eu os utilizo. Se entendermos o valor do reino dos céus, os bens materiais se tornam ferramentas para o crescimento espiritual. Caibar completa: há o reino do mundo e há o reino dos céus. Aquele desaparece com as revoluções, ao chamado da morte, ou sob o guante da miséria. Não podemos negar o reino do mundo. Seria uma imaturidade nossa, uma vez que estamos inseridos nele. Nós sabemos, nós que estudamos a doutrina espírita, que precisamos reencarnar. A reencarnação é necessária. Então nós devemos reconhecer o valor do reino do mundo. Valorizar o nosso veículo físico. Valorizar as condições, os desafios que nos chegam, né? Porque são caminhos, são oportunidades de aprendizado. A terra é uma escola. Mas há uma diferença muito grande entre o reino do mundo e o reino dos céus. Caibar disse que o reino do mundo desaparece com as revoluções, ao chamado da morte ou ao guante da miséria. Ou seja, nós sabemos que o reino do mundo é temporário, é passageiro. Portanto, se nós entendemos que a nossa estadia no mundo, enquanto encarnados, é passageira, o valor que nós damos às situações vividas aqui sempre tem que estar de acordo com esse entendimento. E por isso, através desse entendimento, dar valor devido às situações que nós vivenciamos. Isso talvez seja a maior lição que Jesus procura trazer com essa parábola, né? Se nós entendemos que Jesus aponta o reino dos céus como algo de valor inestimável, nós precisamos fazer essa avaliação de entender qual é o valor que devo dar à situação material, qual é o valor que devo dar às situações que vivencio, porque o sofrimento está presente na vida de todos, de uma forma ou de outra. Há sofrimentos que são
evitáveis, mas há sofrimentos também que são inevitáveis. Se pudermos utilizar bem a nossa inteligência, o nosso raciocínio, nós podemos evitar certos sofrimentos, né? Nós devemos evitar, né? E quando o sofrimento se apresenta para a gente de uma forma inevitável, o que nos resta é a atitude diante desse sofrimento. Porque a atitude nasce dos valores que cultivamos e da visão que temos de mundo. Entendendo que somos espíritos imortais em experiência educativa na Terra, aí eu entendo que aquele sofrimento faz parte desse processo de aprendizado. Então eu deixo de olhar o sofrimento como um sofrimento e passo a olhar ele como uma oportunidade, como um valor a desenvolver. E Caibar conclui: o reino dos céus permanece na alma daquele que souber possuí-lo. É justamente a questão da plenitude espiritual. Não é um lugar, mas uma situação espiritual, em que eu vou me colocar em condições de possuí-lo. Então é também uma atitude, é também uma busca e é também uma postura. E que Jesus nos convida a essa postura, de nós compreendermos quais são os valores fundamentais. O que realmente é importante para mim? Considerando quem sou, por que estou aqui, de onde vim e para onde vou. Que possamos aplicar essas lições no nosso dia a dia, como o negociante da parábola, buscando as pérolas e dispostos a abrir mão do que for necessário para a conquista dessa plenitude espiritual. E assim termino, desejando a todos uma ótima noite, uma semana iluminada na paz de Jesus. Que Jesus os abençoe. Muito obrigada.